acontece uma outra virada que é isso, ele está experimentando, né? Então, aí é onde entra essa retomada uma nova interpretação religiosa que responde a questão do furo, quando ele fala da égua, quando ele volta para a questão da lógica modal, não cessa, a vírgula não cessa de se escrever, Sim. que ele retoma. Estou intrigado sobre esse lugar da função do quarto elo na dominação, né, para montar os nós, aquelas inversões, né, dos quatro. Estou falando meio solto assim, porque eu acho que de fato ele soltou literalmente os nós. Agora precisa do quatro para notar. Isso para mim foi intrigante, porque concordo com você. ele termina, quando você colocou aquela questão, né, do nome do Pai, nomes do Pai no finalzinho do 22, para mim veio um giro de que, bom, parece então o nome do Pai como sendo o enodamento, o nó enodado, esse é o nome do Pai. Mas tem os nomes do Pai, são as nominações de cada um dos elos. Mas como discriminar? Aí o quarto elo tem alguma diferença desse lugar, né? Ele vai nominação, o nome do Pai como sendo o próprio enodado, mas onde entram as nominações? Aí parece que o quarto elo entra para fazer essas nominações, dúvidas, assim, né? E outra coisa, assim, que para mim, que até consegui, enfim, né, hoje mesmo encontrar onde que estava, e aí vou estudar para tentar desenvolver a função da reta infinita nesse. E aí encontrei lá no segundo volume do Chapuis. Certo. Do Chapuis da Sevasca, que é uma aula que o Chapuis dá só sobre a reta infinita. Está no volume 2 isso. Está no volume 2. E aí, enfim. Você já ouviu falar do Chesseman, do Fabian Chesseman? Tem um livro super. Só tem em espanhol, né, em francês, que enfim consegui, depois de muita pesquisa desde o ano passado, que ele fala sobre ensaio sobre clínica nodal, que eu acho que dois grandes nomes é o Bruce Roux, que inclusive eu vou mandar no grupo, Jonas, ele vai ter um lançamento do livro com participação dele, discussão do Conrado Ramos e da Gláucia, no sábado, lá na Livraria da Vila. O livro que acabou de ser traduzido, no finalzinho, o risco da topologia, da poesia. E eu vou dar uma olhada nesses livros para ver se vai esclarecer algum desses pontos, né, Eu encontrei um do Busserot que é sobre, exatamente, acho que se eu não me engano o nome é esse, a clínica nodal ou a clínica borromiana, mas em francês. Eu comprei e já estou começando a dar uma folheada para poder acompanhar. Ele tem 3 ou 4. Cara, é uma tala assim, ó. Depois eu preciso ver se ele tem por volumes ou não. Mas isso da reta infinita você já chegou a dar uma desdobrada? Porque nessa aula 2 ele colocou um ponto ali muito rápido, né? Que eu fiquei intrigado. Eu até comprei alguns outros de matemática e lógica para poder acompanhar. Você tem alguma fundamentação ali? Bem matemática, eu sei que tem um uso diferente, né? Para poder acompanhar, porque ele deu um pulo muito rápido. Acho que a gente vai discutir isso, né? Mas conforme a gente seguir aqui o raciocínio, porque eu acho que você frisa um ponto que eu acho importante a gente se deter, que é a noção de reta infinita. Por várias razões, né? Pensar essa relação que tem da reta infinita com o círculo, né? Pensar como essa expressão imaginarizada do nó por meio dos elos, né? Pela noção dos aros, né? Ou pelo círculo, ela traz um problema com essa noção da reta e depois a concepção de cadeia, tem uma série de consequências. Né? Acho que essas duas primeiras aulas, elas são aulas, acho que você colocou de um jeito interessante, assim, parece que ele soltou os nós, assim, né? E ele falou, vou aqui fazer algumas reflexões, porque eu tô com alguma impressão
que aquilo que eu estava sustentando do nó como 3 durante 2 seminários praticamente inteiros, né? Do 21 e até o momento do 22, eu preciso conceber como sendo de 4 meses, né? E é interessante que as cotas que você fez ajudou muito, que eu fiquei muito montando pelos desenhos, né? E aí é muito interessante, né? A experiência, o que é o falso furo também foi uma questão. E poder montar esse Note 4, como tem de fato uma regra, certos movimentos que são muito interessantes de fazer de novo. Quem fica no meio, quem não consegue se separar, é interessante o Note 4 se o quarto elo, essa nominação, né, se dá, por exemplo, no R, para botar ele no meio, ligando, né, o imaginário e o simbólico, eles não se separam. Né? Aí, clinicamente, eu acho que vai ter efeitos, eu acho que nesse seminário ele vai desenvolver, mas foi barato fazer. Eu vou abrir e aí a gente segue nessa. Uma outra referência, trocando, que é isso que eu gostava, né, Jonas? Acho que o ano passado foi muito isso de ir lendo e sustentando esse não saber, experimentação e não abrir tanto para os comentários, porque é perder um pouco do dizer dele, que eu acho que é isso que ele vai fazer até algo, que é do dizer, não mostrar, deixar a demonstração de lado, que pela demonstração, de fato, a gente perde algo, que é uma propriedade menor. Mas eu acho que agora, esse ano, é fundamental encontrar outros comentaristas, outras pessoas para. E aí tem um que, não sei se acho que pode interessar muito, até pela questão da sua pesquisa, que chegou semana passada também, então eu já fiz a bibliografia para o ano, assim, da Silvia Amigo. Ela tem um livro chamado Mentalidades. Uma palavra que aparece na ISI, essas coisas que ele vai retomando, né? Mentalidade, indivíduo, essas palavras estranhas, loucura, ao invés de falar de psicose, vai aparecer nesse seminário. E tem um livro que, esse livro, Mentalidades, Furaclusões com ou sem desencadeamento. Que ela vai para a clínica pensando realmente o nó, ela fala toponodologia, né? Essa experiência dela. Parece que ela tem uma apropriação muito interessante para pensar clinicamente, muito rigorosa em relação aos nós. Então, para entrar nesse coro, assim, né, você Silvia Amigo. 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 Eu sei quem vai. Eu acho que essa ideia de, metodologicamente, quando posicionar, né, os comentadores, eu acho que é um ponto realmente muito importante. Eu estava aqui com uma ideia de... Bom, teoricamente, o último material que a gente tem acesso publicado no Brasil é o 23. Né? O 24, o 25 e o 26, a gente tem as versões não oficiais e depois os acessos pelo Staferma. Mas oficialmente é o 23, que, segundo o que dizem aí, é onde teria mesmo de fato ali uma proposta para a teoria do nó. Né? De repente, quando terminar o 23, separar uns 2 ou 3 encontros do nosso grupo para ir tecendo esse quase cotejamento. Né? Bom, como que a Silvia apresenta essa tese? Onde isso aparece no Lacan? Como que isso corresponde? Como que já é um passo da autora? Porque acho que tem aí um trabalho interessante, né, de fazer dessa postura, né? Estou pensando em fazer isso depois que terminar o 23, porque o material do 24 e do 25 são 2 traduções do Jairo Gervasi. Se a gente consegue, de repente, até pegar com o francês, para ir, né, fazendo um trabalho um pouco mais metódico. E depois o 26, que é a Topologia e o Tempo, que tem até uma publicação não oficial, bem disponível, né? Você compra até pela Amazon, e o francês, né? Mas são mais curtos, né? Eles são muito curtos, são muito condensados. Então, acho que o 23 é um momento depois para a gente fazer essa comparação, né? Esse trabalho de cotejamento e situar como que esses comentadores foram absorvendo isso do Lacan e depois seguir nessa reta final
com 24, 25, 26. Será que você acredita mais ou menos que até quantos meses? Ou 23? Ó, eu fiz aqui um cálculo mais ou menos. O seu cronograma como é que tá? Super atrasado. Super atrasado. Era pra gente estar no meio do 25. Mas conversei com o Christian sobre isso e ele falou: se você achar que é necessário mais tempo, pede uma prorrogação do projeto, né? Pro projeto de pós-doutorado. Então, fiquei tranquilo, sabe? De repente pede uma prorrogação, trabalha aí mais 6 meses, 1 ano, que seja, porque eu não quero interromper simplesmente por uma questão burocrática, sabe? Mas pelos meus cálculos, então nós temos no 23 ainda mais 1, 2, 3, 4 encontros. 2 meses. Tá? 2 meses. Considerando os anexos, que seriam esses trabalhos para além, né, da proposta que ele organizou como falas do seminário dele. Então, nos anexos nós temos um texto dele, um do Jacques Aubert, 2 e um do Miller, né? Que já seria aí um trabalho de deglutição, né, do que ele apresentou antes. Então é isso. Hoje nós ficamos com as 2 aulas. Eu vou iniciar aqui, mas eu não vou cortar essa nossa conversa não. Bom, boa tarde. Agradeço ao Felipe pela presença persistente desse trabalho. Nós estamos num momento interessante que é, de fato, o início do Seminário 23, o sintoma com TH, o Saint-Homme, né, em Le Saint-Homme em francês, que é o que ele dedicou entre 1975 e meados de 76. Esse é um seminário que passa a ter uma importância muito grande para a teoria do novo-romeano. É um seminário que, se a gente considera aqui 2 perspectivas, uma editorial, em termos oficiais, é o único seminário que a gente tem acesso oficialmente para fazer, né, uma leitura e estudo sobre a teoria que o Lacan desenvolve nesse momento da obra, mas por outro lado, né, ainda pensando nas obras não oficiais e no material em francês que tem disponível pela internet, considera-se o momento em que o Lacan tem uma depuração do que ele iniciou ao longo do 21 e do 22 a respeito desse exercício da superfície borromeana e da amarração das 3 consistências, dos 3 registros, real, simbólico e imaginário. Então passa a ser um seminário que tem ali uma espécie de pico de construção teórica do Lacan sobre o novo-romeano. Hoje nós tínhamos uma tarefa inicial de discutir 2 aulas do seminário, que seriam as aulas 1 e 2. Então, seminário 23, 1975, 76, aula 1, do dia 18 de novembro de 75, que o trabalho editorial que o Miller fez, ele, bem, como, né, a gente sabe por tradição dos outros seminários, um saber que a gente extrai a partir dessa repetição do trabalho editorial, que é o da nomeação das aulas. Uma proposta que o Miller tem, que às vezes eu acho muito interessante, né, como uma apresentação para o leitor de um momento tão difícil, mas de outros momentos também, de quase recuperar alguns significantes que são fundamentais de exploração da aula. E o nome da primeira aula, que ele diz, é do uso
lógico do symptôme, ou do sintoma com H, ou Freud com Joyce. Na aula 2 do dia, se não me engano, 9 de dezembro de 1975, o Miller também usa um termo que é realmente muito insistido, de uma nomeação que o Lacan faz ao final do 22, de forma insistente a respeito do que faz puro no real. Então são essas duas aulas que a gente vai discutir, lembrando que tem esse fio condutor, né, dessa pesquisa, que é pensar as articulações com o escopo estrutural e a teoria do nó borromeano. A gente acaba se dedicando a apresentar como Lacan trata isso, né, do nó borromeano, e essa indagação a respeito de como que fica todo esse escopo estrutural, né? Acho que tem dois momentos nessas duas aulas que chamam a atenção exatamente para essa articulação. Primeiro, uma quase retomada do que ele já havia concluído no final do seminário 22 a respeito da importância do número 3 em relação às condições de enodamento amarração dos 3 registros. Acho que não é à toa que o quarto nó, um pouco do que a gente discutiu, né, Felipe, logo aqui nesse primeiro nosso bate-papo, do como essa hipótese de que o nó borromeano estaria associado a 3 registros, ele vai chegando à conclusão ao final do 22 de que é necessário um quarto nó para pensar essa noção de estabilização. Mas com uma noção aí de um certo limite a respeito do nome do pai, ou como ele diz, né, a interdição do incesto, ou a posição do recalque, para isso do sintoma, sem H, amarrando de uma certa forma esses 3 elos. Parece que o Lacan, no final do 22, ele fala, bom, há outras possibilidades. Não é uma impressão, né? Ele diz isso com todas as letras, né? Há outras possibilidades. Inclusive, nomes do pai é um representante dessa hipótese teórica que sintoma, nome do pai, condição do recalque para amarrar os 3 tem um limite. E é isso que ele, inclusive no final do 22, aponta que vai ser estudado no ano seguinte. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto que ele apresenta, e ao longo dessas 2 aulas, meio que retomando algumas premissas, até num tom repetitivo, né? Não sei, às vezes, se você tinha isso também, Felipe, mas eu tava lendo e falava, nossa, ele já disse isso, nossa, ele já disse isso, nossa, ele já disse isso, e eu meio que ia passando, porque me parecia mais um do mesmo. Até um momento, pegando esse primeiro grande ponto, na aula 2, que ele faz uma proposição diferente. Uma proposição que me parece, assim, sutil, mas diferente, que é, tem uma propriedade que ele vai insistindo como propriedade do nó,
que é do solta-se soltam-se todos, né? E nessa segunda aula, ele usa uma outra expressão, um outro verbo, que é o verbo... Deixa eu só confirmar o verbo, para que eu não cometa nenhum equívoco muito importante, que é o verbo envolver. Exatamente logo depois de uma passagem que me pareceu assim muito difícil e com um limite com a matemática a respeito da reta infinita e de um ponto em que ela se enoda sobre si, que ele diz, se a gente envolve envolve-se todos. Envolver envolver, né, todos, né, envolver os demais. E achei muito interessante do como parece que tem aqui uma sutil passagem de pensar a propriedade do cortar, soltar, para o do envolver, né? Que é exatamente o momento em que lá no infinito duas retas teriam um ponto e que se você passa essa reta para o lado, que ele fala não tem lado, sobre uma outra consistência, envolve as outras duas. Que é um princípio interessante, né? Soltar, amarrar, né? Soltar e amarrar. Eu já vou me dedicar, a gente vai se dedicar, porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dessas duas primeiras aulas. E um outro ponto muito importante, que é a função da linguagem na sua relação com o que faz furo no real, que ele diz, né, novamente, que é o simbólico, e uma certa posição do imaginário nessa articulação, que eu acho que a gente precisa ler junto e pensar, porque é um miolo ali, parece ser a mesma coisa que ele estava, né, debatendo ao final do 22, mas me pareceu sutil, mas interessante da gente pensar juntos. Bem estilo Lacan, né? A primeira aula e a apresentação do Joyce. Você vai fazer uma espécie de contexto aqui, né? Ele já cruza, parece que ele já apresenta, né, a grande tese que ele tem disso que esse escritor revela, de uma certa função dessa arte, uma função que ele se interroga do seu limite, né, do como a escrita cumpre uma função para essa pessoa. E já introduz o H na expressão conhecida para nós, sintoma, né, como sintoma com H, já colocando ali o neologismo, fazendo ali uma construção literária, recuperando uma relação com a escrita e com a língua, para dizer do como que esse autor, no uso da língua, inclusive um modo muito específico de usar a língua, produz aquele efeito que ele brinca com um neologismo de elação e aponta pra gente que tem algo do sintoma
que poderia ser lido pela psiquiatria como mania. Você lembra dessa parte? Está bem no comecinho da aula. Ele está ali, ele começa a dizer do Joyce, de repente ele já está fazendo uma construção teórica, né, a respeito desse lugar. O neologismo que ele usa é... Isso. Exatamente. Soler. Felipe Soler. Ele junta aqui, né? A nota de rodapé sobre esse termo, né? Lelangues, no original, Lelangues, com E, palavra criada por Solers e retomada por Lacan, na qual o termo plural langues, línguas, funde-se a elan, o movimento súbito e espontâneo, o impulso e a expansividade, né? Na mesma composição aqui, né, ele diz: suponho que assim ele procura designar alguma coisa com essa elação que dizem-nos estar no princípio de não sei qual sintoma com H, que em psiquiatria chamamos de mania. É curioso, eu digo, né? E interessante o modo como ele faz essa apresentação do Joyce, do sintoma e do como que ele usa esse lugar da escrita. Ele até se dedica bastante um tempo, né, para falar do Joyce, né? Ele fala do Finnegan's Wake, ele fala do escritor, né, de um retrato de um jovem escritor, e ele explica pra gente como que ele deriva de trabalhar o que ele havia pensado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele havia proposto, né, do 22, para isso que o Joyce haveria trazido para ele como uma contribuição importante, a respeito de, bom, vou me dedicar apenas ao 4. Tem um gesto aí interessante no começo do sintoma com H, que ele fala que recorre à língua dele, o francês. Então, ele retira do grego, que também foi forjado lá no século XVI. Então, ele retira do grego para fazer voltar para o francês. Também tem esse gesto a partir dessa letra, que não tem... Já é um gesto inicial, mas treino de efeitos. Sim, concordo, Felipe, porque esse recurso do conceito de língua e o que ele vai colocar como linguagem nas próximas aulas já chama atenção pra gente, né? Ele, na segunda aula, inclusive, ele puxa um linguista, que é o Chomsky, que sussurra lá no ouvido dele na viagem para os Estados Unidos uma hipótese a respeito de linguagem como órgão, e ele diz, não é isso. Então, se a gente volta para o começo dessa aula, de toda essa noção de convenção que a língua tem, a noção de temporalidade e essa expressão no atual, e de como que cada um usa isso da língua, também não é pouca coisa, né? Ele está fazendo ele está recuperando que o Joyce faz ali um esforço na escrita de utilizar um jeito de escrever que não é esse inglês, embora, né, lá na Irlanda poderia ter um certo gaelês, né, que ele usa, mas que ele está falando que ainda é de uma outra forma, né? E aí ele brinca com esse momento que você está falando do francês também, né? Brinca, né? É isso. Não sei até que ponto que isso é uma brincadeira, né? Porque o Miller usa do uso lógico do sintoma, com H, né? Na primeira aula, o Lacan convida o Freud para o debate, de um jeito assim, bem...
a herança do Freud, o Joyce, a herança da língua. Você veja como que tem aí alguma coisa, né, a partir da qual ele puxa alguma coisa e faz ali uma crítica velada, né, à noção de bando, ao como que o Freud foi lido, e isso que resta a ele como sendo algo de uma boa lógica. Então é dessa seção 1 que o Miller extrai do útico lógico, do sintoma, ou Freud com Joyce. O Lacan apresenta isso, né, logo na sequência, depois que o Joyce aparece. Uma coisa que também acho importante frisar, porque vou deixar a parte da linguagem fora do real, porque declaradamente temos signo sendo apresentado a partir de um outro autor, né? Signo, índice, né? Isso aqui já tinha vindo no último seminário, né? Que é o Peirce. Está na página 13. Ele diz aqui, ó, ele fala de uma primeira bobagem. É muito difícil discutir Lacan, né? Porque desse lugar chamado homem, que ele joga assim, né? Como se fosse uma coisa meio en passant, para na sequência ele brincar com Adão, né? Ele está falando do Adão e da Eva, do Adam, Madam, e ele puxa do nada a função índice de Peirce. Não é à toa, né? A gente não consegue entender exatamente por que essa construção, mas homem e essa homofonia com Madame, né? Não é à toa. Bom, a mãe dos vivos, Adão e Eva. Na página 14 ele puxa o termo falacer. E aí nesses dois momentos dessas duas aulas a gente encontra os dois conceitos, né? Você reparou? Ele puxa falacer, mas ele também na aula 2 recupera a noção de sujeito dividido e constrói, inclusive para mim, um dos momentos mais densos, uma relação com o falacer, né? Mas aqui, no primeiro momento, na primeira aula, na página 14, ele diz: a criação dita divina se reduplica. Então aqui ele está fazendo uma construção com Adão e Eva. Vou frisar aqui reduplicar, porque esse termo aqui volta algumas vezes, né? Na condição genética da linguagem, da dupla hélice, daquilo que se reduplica de um sujeito dividido. Ele faz uma costura com esse termo da reduplicação, mas também com outros, né? O dobrar, a dobra, duelo, enfim, mas nada muito explícito, né? Ele vai deixando esse rastro. Então ele diz: a criagem dita divina se reduplica, portanto, pelo falatório do que já chamei de falacer, pelo qual a Evida faz a serpente o que vocês me permitem chamar de trancabunda, posteriormente designado como falha, ou melhor, falo, porque de fato é necessário para dar o passo em falso, o necessário passo, o necessário não.
Então, temos aqui alguns elementos, né, nessa apresentação de falacer. Falacer. Vou colocar aqui só as palavras que nos importam conceitualmente. Falha, que depois, na sequência, na aula 2, vai vir a ideia de erro, né? Falo. E essa brincadeira de sequência aqui com as palavras, em que ele vai falando, né, do passo, falso, necessário e não. Parágrafo seguinte, que ele puxa também um outro conceito, ele diz: trata-se da falta. O sim, S-I-N, que ele puxa, né, inclusive no inglês, como pecado. E ele diz: trata-se da falta e é uma vantagem que meu sintome, com H, e é uma vantagem que meu sintoma comece com ele. E aí ele brinca, né? Esse sim, como a ideia do pecado, porque ele estava costurando ali o tom Adão, Eva, não é à toa que depois ele vem com a religião, né? Porque você já pontuou isso, que na aula 2 ele puxa esse aspecto. E ele diz, em inglês quer dizer pecado, a falta primordial. Daí a necessidade de que não cesse a falha, que sempre aumenta, excesso ao sofrer, o cessa da castração como possível. Bom, aí ele vai articulando o cessa de se escrever, a noção da vírgula, que você já apontou isso também hoje, né, Felipe? E traz a ideia do discurso e do semblante. Você acha importante a gente ler essa passagem? Porque eu achei ela também bem densa. Qual? Esse possível. Bom, vamos lá. Bom, porque a sequência é essa, né? Daí a necessidade de que não cesse a falha, que sempre aumenta, exceto ao sofrer o cessa da castração como possível. Bom, esse possível, eu disse tempos atrás, que é o que cessa de se escrever. Ao vê-los assim tão numerosos, acho que inclusive há alguns que já estão acostumados a ouvir o que invento, mas de modo algum notaram, e sequer eu mesmo o fiz, que é preciso colocar uma vírgula. O possível é o que cessa, vírgula, de se escrever. Ou melhor, que cessaria de tomar o caminho de se escrever. No caso em que adviria, enfim, o discurso que evoquei, o tal discurso que não seria da ordem do semblante. Né? Ele está enfatizando, então, possível, falta, castração, vírgula. Não ou melhor, né? O que cessa de se escrever. Interessante ele pontuar isso, né? Essa noção da vírgula, né?
Eu ia puxar a noção de índice, mas eu acho interessante você falar um pouco, porque né, na sequência, né, ele puxa algumas coisas que parecem meio aleatórias. Então ele vai para a mulher, ele vai para a mulher, a noção de bando, ele vai para a natureza, o fora da natureza, a relação do homem, o sexo, Deus, a nomeação, as bactérias, é uma digressão bem importante, né? Você tinha escutado alguma coisa? Porque senão eu ia um pouco mais para frente. Interessante, né? Acho que tem aí um fio, né? Acho que a partir dessa primeira apresentação que você fez, né, de fato tem aí algo como primeiro a entrada na língua. Né? Ele fala do Joyce que o uso que ele faz da língua inglesa é de tal modo que a língua inglesa não existiria. No entanto, tem algo que ainda, de alguma forma, se faz obra. Né? Então, tem ali algo, né, uma abolição da gramática nesse sentido, mas com recurso a algo da ordem, né, dessa língua, expansividade, expulsão, espontânea, contingência, e algo que toca numa língua, Acho que tem aí essa dupla camada, que, pensando na exposição, recorrer a signo, índice, Adão e Eva, né, parece que novamente ele está colocando em questão em natureza, a questão da referência, do referente. A questão do nome próprio como um designador rígido, né, que identifica um objeto que seria o mesmo em todos os mundos, né? Acho que isso que traz, né, a filosofia da linguagem. E depois, né, na segunda aula, falando de Chomsky, mas por um outro caminho, acho que a questão é, né, sobre esse referente. Né? E a questão é o fundo, porque colocar, aí tem algo de uma heresia muito grande, que é colocar Eva, a mulher, no lugar de Deus, a mulher. Então, novamente, aquela questão que vem desde o nome dos pais, no nome dos não tolos erram, que é esse lugar, né, do não, e como poder de alguma forma sustentar aí algo da ordem do furo, como aquilo que implica numa consistência e numa existência, né, para fazer o encadeamento dos três. Então, retirar Deus, colocar Eva, é vida, que faz uso, né, dos significantes para de alguma forma, né, inscrever algo da ordem desse sim, da falta, do pecado, como sendo estruturante, como sendo fundamental, nesse afundamento. Né? Acho que tem aí um caminho, quando ele pega a natureza, a bactéria que não foi nomeada, e então parece que ele vai fazendo essa grande heresia de colocar Eva, de fato, nesse lugar do furo, em alguma medida. Isso. Exatamente, tanto que ele puxa o termo, né? Na página 16. Não, eu acho que tem uma coisa importante na página 15, pegando esse gancho que você faz, Felipe. Na página 15 ele diz assim: não consegui reencontrá-la, está falando da lógica, né? Mas certamente eu li nesse livro a ponto de que minha filha, aqui presente, notou e há pouco me jurava que a reencontraria. A mulher só é toda sob a forma pela qual o equívoco toma de nossa língua o que ela tem de picante, sob a forma do mas isso não. Tal como se diz tudo, mas isso não. Essa era efetivamente a posição de Sócrates. O mas isso não é o que introduzo sobre o meu título desse ano com sintoma, com H. Por um instante, tal instância da letra, porque vamos brincar de... para de falar brincar, Jonas. Mas vamos pensar, né? O que ele fez aqui? Ele pegou um conceito importante na nossa história psicanalítica e ele introduziu um H. Né? Não somos tão tolos, porque erramos, mas isso aqui tem toda uma configuração, né, com a distinção entre os sexos,
né? Homem. E a noção de humanidade, ou aquilo que humanifica o homem, que é a introdução dessa letra nesse conceito de sintoma. Que é um pouco disso que ele está pontuando aqui. Por um instante, tal instância da letra, tal como esboçado até agora, e não espere nada melhor, página 15. Pois o que será mais eficaz não fará nada melhor do que deslocar o sintoma, ou mesmo, como já o disse, multiplicá-lo pela instância presente. Há o sintoma, mas de Aquino, que escrevo como quiserem. Por esse neologismo, puxando Joyce e o São Tomás de Aquino, né? Essa importância desse filósofo para o Joyce, que tem esse efeito, né, de um São Tomás de Aquino, ou uma humanização, porque ó, no parágrafo seguinte ele diz: vocês sabem que o homem babava por esse Santo Homem, São Tomás de Aquino. Pulando onde ele entra com a heresia, né? Mas é um fato que Joyce faz uma escolha. E nisso, como eu, era um herético. Acho que é isso que você estava cruzando, né? Essa semelhança Joyce-Lacan. Pois a heresia é realmente o que especifica o herético. É preciso escolher a via por onde tomar a verdade. Ainda mais porque a escolha, uma vez feita, não impede ninguém de submetê-la à confirmação, ou seja, de ser herético de uma boa maneira. A boa maneira é aquela que, por ter reconhecido a natureza do sintoma com H, não se priva de usar isso logicamente, isto é, de usar até atingir seu real, até se fartar. E aí, interessante, porque ele nomeia, né, de alguma forma, o Joyce como herético, mas ele se nomeia. E aí tem algo da nominação. Não, ele está falando da significação, acho que aí essa oposição, ou essa diferença, né, propriamente, entre a significação e a dominação. Ele volta para o sujeito dividido, volta para o falaceu, acho que tensionando como, né, o sujeito com efeito de significação entre dois. Acho que tem algo da ordem, né, da nominação, né, que passa por essa definição propriamente, que se ancora no não um objeto do mundo, natureza, cérebro, como ele fala do órgão, né, que seria o cérebro, né, do Chomsky. Então acho que em alguma medida está marcando essa diferença. É interessante, né, estupendo, isso vai ser desenvolvido, mas é com acréscimo de uma letra. É de uma letra. Isso, né, que faz volta ao sim, que é a falta, né, que de alguma forma há uma estabilização que é diferente do tratamento próprio do sintoma. É interessante quando ele volta para a questão modal, né, da castração. É o possível, como a castração, isso que o que cessaria, né, de se escrever seria o sintoma, sem o H, com a castração, o possível. Então cessou de se escrever, o sintoma vai se escrevendo como necessário, até que a gente possa fazer uma operação via castração para que ele cesse de seguir se escrevendo. Mas essa vírgula, esse espaço, mas que esse cesse não, aí como que entra o sintoma, né, propriamente, que é diferente do sintoma, a metáfora para esse sintoma que tem uma letra que, mesmo com essa operação, de alguma forma ainda sustenta, né, algo da ordem desse real do nó. Se sustenta ou se o emerge, né, propriamente desse real, né, do nó. Que é isso, né? Ele joga isso aqui pra gente, né? Que a boa maneira é aquela que, por ter reconhecido a natureza do sintoma com H, não se priva de usar isso logicamente. O que é isso? De usar até atingir o seu real, até se fartar. Né? Acho que essa daqui é uma ponderação muito importante, né? Bom. Como que você entendeu esse fartar? Como que você entendeu esse fartar? Até se fartar. Olha, eu fico intrigado com essa ideia do até se fartar, porque num certo momento da aula 2, ele diz
de que não poderia ser tomado o nó de um certo jeito, porque senão isso seria atingir o seu real. Você lembra disso? Agora não. Porque o que é esse fartar de real e o que é essa ponderação, quando ele puxa o Chomsky, de que nós não poderíamos conceber isso de uma certa forma, porque senão isso seria tocar o real. E aí você toca o real, que diferença que faz de você falar de tocar o real com ideia de castração? Aí entra, porque tocar isso tudo seria nomeável. Isso! Tudo seria nomeável, essa é a função de Deus nesse sentido. Não é? Então, seria o simbólico e o real de alguma forma em distinção. Em distinção, né? A não ser... Aí o sintoma que faz esse... Bom. Então, mas aí eu acho que é um ponto importante. Agora você me ajuda a colocar, porque se ele está fazendo essa construção, introduzindo, né, a instância da letra em relação ao pecado, uma letra que seria essa vírgula, né, em relação ao pecado, à falta, etc., a gente tem aqui uma dimensão de real. E isso que seria de se fartar, qual que é a noção de limite para esse real que poderia haver a ser indistinto com o simbólico? Aí nesse sentido do que você está colocando. Uma língua que poderia nomear todas as coisas. Finnegan's Wake, um livro quase interminável. Né? Não é claro, isso aqui é uma exploração que nós estamos fazendo, porque vocês viram como que o Lacan escreve isso. Mas a menção que eu falei, né, em relação a essa ideia do se fartar, está na página... Deixa eu ver. Eu dessa vez fiz um roteiro para não me perder tanto, mas como não se perder nisso, né? Consideração do nó. Está na página 37. Aqui, ó, na página 37, quando ele vai falar sobre não cremos no objeto, exatamente isso que você colocou, Felipe. Na 37, logo quando você falou dessa substituição, né, do Deus pela mulher ou pela figura feminina, pela ideia do não todo, ele diz: a imaginação de consistência vai diretamente ao impossível da fratura, mas é por isso que a fratura pode ser sempre o real como impossível. Nem por isso ele é menos compatível com a dita imaginação e inclusive a constitui. Como de partida, assinalo que não espero de maneira alguma sair da debilidade. Como qualquer um, saio dela apenas na medida dos meus recursos, isto é, como certo de não sair do lugar, o certo desse lugar, não sendo assegurado por nenhum progresso verificável, exceto com o passar do tempo. E aí ele está fazendo uma brincadeira, né, com a ideia da debilidade, como que as pessoas acabam tomando como certo o que ele foi dito. Bom, a debilidade é o imaginário, nesse sentido, mas e a debilidade no imaginário nessa
tentativa de planificação, né? Acho que dá planeamento, tá? Aqui, voltando lá quando ele fala do neurótico obsessivo, o Lahan que acha que é o boi, e de alguma forma está falando desse aplanamento e considerar a terceira dimensão como que terceira dimensão usar, né, para fazer frente a esse intuito, né, de que tudo seja nomeado do real. Isso, exato. Voltamos à ideia do se fartar. Exatamente. Por isso que eu acho que ele insiste, né? A gente até pode, e isso é uma condição do imaginário, planificar a coisa e entender de um possível de alcançar ali o referente, né? Mas o que importa é o real como impossível. Ou seja, ele está fazendo até um trabalho árduo, né, de planificar ou de trazer para demonstração, mostração o real, o que é um problema. Bom, mas aí ele continua, né, que acho que é uma das partes mais difíceis aqui para mim. De maneira fabulatória, afirmo que, tal como eu penso, je le pense, na página 37, aí, de maneira fabulatória, afirmo que, tal como eu penso, em meu leve penso, real, mentindo efetivamente, não aparece sem comportar realmente o furo que nele subsiste, na medida em que sua consistência não passa daquela do conjunto do nó que ele faz com o simbólico e o imaginário. Esse nó qualificável de borromiano é insolúvel sem que se dissolva o mito do sujeito como não suposto, isto é, como real, que ele não torna mais diverso do que cada corpo que assinala o falacer, cujo corpo tem estatuto respeitável no sentido comum da palavra, graças a esse nó. Bom, a gente deu um puta pulo, mas Joyce, sintoma, a letra, a nominação, como você colocou, a direção ao real e ao se fartar, e aí ele puxa nesse momento o real como impossível e o que isso implica do nó ao sujeito, que eu acho que ele faz aqui uma qualificação, né? O mito do sujeito. A gente poderia pensar melhor o que você acha isso, né? O que a gente acha disso e da relação corpo e falacer. Bom, mas indagações, né? Vamos voltar. Para qual parte que acho que ainda toca nesse ponto? Acho que a gente pode voltar na ideia do índice, quando ele fala do Peirce. Você tem alguma outra? Estou tentando Se situar, eu vou muito rápido às vezes, né, Felipe? Bom, paramos onde? Até na ideia do atingir o seu real até se fartar. Na sequência ele puxa o Joyce de novo. Aí ele puxa, fala, né, da história dele ter nascido em Dublin, o pai bêbado, ele conta lá uma historinha sobre o Joyce e termina com uma das construções muito curiosas, né, dessa ideia do falo como parasita, o pedacinho de pau em questão com a função da fala, e é nisso que a arte é o verdadeiro fiador do seu falo. E aí ele puxa o que eu já tinha apresentado lá no começo, né? Dessa posição específica do Joyce com a fala, falo e a arte. Recupera inclusive, né, uma fala do Joyce, dizendo que ele queria que os universitários se ocupassem dele por 300 anos. Vou pular um pouco aqui e vou para página 18. Alguém que não está muito longe de mim comentava que a língua, na medida que designa o instrumento da fala, que era também a língua que continha as papilas ditas gustativas. Pois bem, eu lhe retorquirei. Não é à toa que o que se diz condimente. Língua, instrumento da fala. Vemos
Vocês têm a bondade de achar isso divertido, mas não é engraçado, porque afinal de contas temos apenas o equívoco como arma contra o sintoma. Eu acho isso aqui... Como você entende isso, Felipe? Por que a gente precisaria ter uma arma contra o sintoma? Não é a orientação? E qual que é a palavra que ele usa? Equívoco, inclusive, né? Lembra? A interpretação se dá pelo equívoco. Isso me intrigou muito. Equívoco, arma contra o sintoma com H. Na sequência, ele puxa aqui, ó. Como efeito, é unicamente pelo equívoco que a interpretação opera. Mas aqui eu acho que vale a pena a gente ler, porque ele puxa a questão clínica, né? Ele diz assim: acontece que me dou ao luxo de supervisionar, como se diz, um certo número de pessoas que se autorizam por si mesmas, segundo minha fórmula, a ser analistas. Há duas etapas. Há aquela em que elas são como o rinoceronte, fazem mais ou menos qualquer coisa e sempre dou-lhes minha aprovação. Com efeito, sempre tenho razão. A segunda etapa consiste em tirar proveito desse equívoco que poderia liberar algo do sintoma. Então, uma arma contra o sintoma e o equívoco para liberar algo do sintoma. Com H. Com efeito, é unicamente pelo equívoco que a interpretação opera. É preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe. Voltando para uma palavra que você disse, né, Felipe, do dizer, ele termina aqui, né? A crítica atribe como instinto. Não imaginam que as pulsões são no corpo o eco do fato de que há um dizer. E aí é que chega o momento do índice, né? Não. Não. O índice é um pouco mais para frente. O que tem de importante aqui? Veja se faz sentido no sentido de orientação. Ele já falou do saber fazer? Acho que ainda não. Mas aqui, em algum momento, né? Acho que é antes da possibilidade de tornar-se um produto do savoir-faire. Em que página que está? É 14. Ah, sim. Por que você achou isso importante agora, Felipe? Não, pensando interpretação, verdade e savoir-faire. O equívoco contra a arma do sintoma. Tentando pensar o que seria uma arma contra, porque o equívoco ainda estamos na dimensão da linguagem. Mas o dizer, da fala, acho que são diferentes, mas tem algo do sintoma que não passaria para como pensando na clínica, pela fala ou uma fala, com
mas isso eu consigo pegar mais pela anedota que ele fez aqui. Porque ele diz, ó, eu como supervisor, os caras chegam e contam os casos. O que eu faço? Tá tudo certo. Obviamente isso é um equívoco, né? Como que você vai, né, reconhecer a função de alguém ali que está fazendo tudo certo? E ele diz, mas tem um segundo momento, que eles consistem em tirar proveito desse equívoco, que poderia liberar algo do sintoma. O que seria? O que eu entendo disso? Porque o equívoco, ele fica no lugar daquilo do analista como ferramenta, né? O analista, então, fica numa posição de equívoco para poder produzir uma interpretação que o significante ressoe. Não é o analisante, né, que fica lá. O analisante está falando, assim como os supervisionantes vão. Produzir o equívoco seria uma forma daquele que fala, porque o analisante fala, né? Tirar algo do sintoma. Isso daqui não vem do analista. Isso vem do passo 2, né? Segundo ele, do supervisionando. Que do equívoco você faz alguma coisa com isso. Se você fica esperando que eu diga que está tudo certo, você vai tirar um saber fazer como do seu fazer. E é aí que parece que ele aproxima com esse conceito de sintoma com H. Né? Bom, mas ainda assim você pegou interpretação, verdade, né? E ele já puxa aqui verdade meio dita, né? Na segunda aula de novo ele puxa isso. E vou pôr palavras aqui, sabe? Porque acho que se a gente for tentar construir um sentido, a gente vai perder o que o Lacan está fazendo aqui com a gente. Então, corpo, inclusive corpo sensível, orifício, ouvido, voz, olhar, saco, pote, vazio. Ele faz uma construção, né? Dele pegar o problema de trazer a pulsão tribe como instinto, porque ele vai dizer de que tem algo do corpo que a pulsão é exatamente algo de um dizer no corpo. Você acha que insistiu isso bastante no último encontro, né? Dessa ideia de que o corpo não é efeito, ou de que algo não é efeito, mas é afetado, né? Lembra que você colocou isso, acho que no último encontro? Vou ler, ó, página 19. Logo depois do obsessivo, é muito difícil. Ele faz muitos parágrafos interrompidos. Parece que ele fica pondo vírgula, né? Para que a gente, na leitura, faça alguma coisa com isso que ele está fazendo. Ele, longe de dar uma fórmula pronta de dizer, ó, é isso que eu estou falando, né? Eu achei muito difícil, meio vago até, mas vamos lá. Página 19. O saco, tal como configurado na teoria dos conjuntos, fundada por Cantor, manifesta-se ou mesmo demonstra ser, se toda demonstração é sustentada para demonstrar o imaginário que ela implica, merecedor de ser conotado por uma mistura de 1 e de 0, único suporte adequado ao que confina o conjunto vazio que se impõe nessa teoria. Daí, nossa inscrição S1. Bom, saco, teoria dos conjuntos, S1. Cuja leitura específico como S, índice 1.
ideia do que você havia pontuado, eu tinha escrito aqui, sobre o lugar de Deus e da mulher, bom, ela não constitui o mas indica como podendo nada conter, como podendo ser um saco vazio. Nem por isso um saco vazio permanece um saco, ou seja, isso que só é imaginável pela existência e pela consistência que o corpo tem de ser pote. É preciso apreender essa existência e essa consistência como reais, posto que apreendê-las é o real. Eu fui pesquisar sobre essa questão do índice. Você já deu uma olhada nisso? O Peirce, ele oferece 3 tipos de signo: índice, ícone e símbolo. O índice, na teoria do Peirce, ele seria uma conexão física, uma contiguidade, uma causalidade direta com o objeto. É como se o índice fosse um apontador, um indicador, mas sem descrever características do objeto. Ele indica o objeto sem descrevê-lo. Aí eu acho que foi interessante, porque quando eu fui pesquisar isso, é um jeito que o Lacan tem de trazer a ideia de índice, né? Por isso o significante índice 1, de um significante que é índice 1, de apontar um objeto sem descrevê-lo. Não é pouca coisa isso, né? E ele continua. Índice e objeto, teoricamente, estão conectados, física, por uma certa relação de causa e efeito. Mas não precisa parecer com o objeto, porque senão isso seria um ícone. Não depende de uma convenção, porque senão seria orientado por regras sociais e, portanto, a noção de símbolo. Índice, símbolo, um jeito de usar o significante em relação ao objeto, uma noção que não é por uma regra convencional. E aí eu fico pensando nessa passagem, né, de como que um significante é índice de alguma coisa sem que seja necessariamente atravessado por um todos. Índice. Conectar o índice, o signo ao objeto, através de uma relação direta, implica tempo e espaço. E aí eu já acho que o Lacan não entra tanto nisso, né? Isso ainda do índice. Isso ainda é do índice. Tempo e espaço. Tempo e espaço. O que não acho pouca coisa também, né? Ele fala de vizinhança, contiguidade. Interessante, que aí tem uma da topologia dos nós, trabalha a ideia de continuidade, deformação. Acho que interessante que aí fica claro que de fato toca tem uma contiguidade, toca no objeto. O objeto que está ali no lugar do furo, o objeto A, que justamente toca no furo, não no objeto da realidade. Então, natureza, Chomsky, etc. Está aí, né, esse índice, nesse sentido. Sim. Acho que é um raciocínio importantíssimo esse, né? Não depende de convenção, uma contingência que seja, né? Acho que isso, designando de alguma forma, designa o quê? O buraco, o furo, como a mulher. Deus seria a, né? Essa ideia da totalidade, mas teve no furo, né? Porque se a gente pega, vamos colocar aqui, né, o zero como furo, pensando aqui, né, que esse conjunto ele é furado,
pensando que tem algo, como ele diz, né? É o simbólico que faz foro no real. Isso ele retoma aqui, né? E que tem algo do simbólico que remete ao significante. O significante seria, né, um índice do objeto perdido, né? Isso. Né? Nossa! Eu estou intrigado com contra o sintoma. Ah! Porque eu uso isso aí de alguma forma e operando a partir do fora do sentido. Um momento, né, depois de muitos trabalhos, enfim, de várias passagens. Por que contra, né? Acho que isso será que é uma questão de tradução. Eu fiquei muito curioso, eu queria até dar uma olhada no francês, mas eu não tive tempo. Vamos fazer isso, porque acho que talvez possa ter sido, porque se a gente constrói uma teoria em cima de uma palavra que foi traduzida equivocadamente, né? Putz, e aí a gente veja o problema, né? Que fica daquilo que o Lacan disse, do que foi escrito, do que ele disse, e o como que foi traduzido daquilo que foi escrito, do que foi dito. Putz. Logo nessa sequência do índice, ele fala uma coisa que também me pareceu muito importante, né? Do imaginário mostra aqui sua homogeneidade com o real. E essa homogeneidade apenas é apreendida porque o número é binário, 1 ou 0. Isso significa que ele suporta o 2 porque o 1 não é o 0 e porque ele existe ao 0. Mas disso consiste para nada. Bom, e aí por isso que ele retoma a teoria do Cantor. De Cantor deve retomar o par. Mas então o conjunto ele é terceiro. Do conjunto primeiro ao que é o grande outro, a junção não se faz. Com efeito, é por isso que o símbolo remete ao imaginário. O símbolo tem o índice 2. Putz, meu, isso aqui é muito legal. Símbolo, índice 2. Então, ele está falando do índice 1, desse ponto em relação a furo e o que é do objeto perdido, que não é o objeto, para isso do símbolo índice 2. Ou melhor, o símbolo tem índice 2, indicando que faz um par, isso é, introduz a divisão no sujeito. No grego, o símbolo vem de símbalos, que é levar junto. Era uma moeda ou um objeto que era trocado, se quebrava e cada um trocava uma parte. O símbolo representa esse objeto e esse pacto. Então, quebrado, cada um foi com uma parte. E esse movimento sim, junto, vários leva. Então, cada um leva, né, uma parte enfim, dessas duas metades, como obra do pacto. Interessante que ele fala disso, né? E de novo sim, né? Sim, sintoma, símbolos, sim. Né? Mas também está falando aqui de uma passagem, né, Felipe? Tem esse S índice 1, mas depois tem o símbolo como sendo índice 2. E se o símbolo tende a essa ideia do par, um par que não está junto em outro lugar, a gente pesca existência, consistência, alguma coisa que está fora dali, mesmo no 2, né? Vou ler de novo essa parte que me parece muito importante, né? O símbolo tem um índice 2, indicando que faz um par, isto é, introduz a divisão no sujeito, qualquer que seja,
pelo que se enuncia aí de fato, pois esse fato permanece suspenso ao enigma da enunciação. Então, suspenso, né? A divisão no sujeito, suspenso, enigma da enunciação. Ou seja, a gente não vai pegar a divisão do sujeito na mão, porque ela está ali suspensa, né? Associada à ideia da enunciação, que é apenas o fato fechado em si. O fato do fato, como se escreve, o fastígio do fato ou o fato do fastígio, como se diz. Esses fatos são de fato iguais, equívoco e equivalente. O fato é, por isso, limite do dito. De novo equívoco, né? Equívoco e equivalente, o fato é, por isso, limite do dito. O inaudito é que os homens viram muito bem que o símbolo só podia ser uma peça quebrada, logo, a tua menção. E isso assim posso dizer desde sempre. Mas o inaudito é também que eles não tenham visto na época desse desde sempre, que isso comportava a unidade e a reciprocidade do significante e do significado. E como consequência, originalmente o significado não quer dizer nada. É apenas o signo de arbitragem entre dois significantes para a escolha deles. Signo de arbitragem e por isso não do arbitrário. Para dizê-los em inglês, e é assim que Joyce o escreve, soar um peer a partir do império, do imperium sobre o corpo, como tudo que carrega essa marca desde o ordalho. O confirma aqui sua separação com relação ao 2. Ele constitui o 3 apenas por forçamento imaginário, aquele que impõe a uma vontade sugerir que um moleste o outro sem estar ligado a nenhum deles. E aí ele volta com um nó, que de novo, né, nada muito novo. A condição de que a partir de 3 anéis, uma cadeia, que o rompimento de apenas um puxa o brasão dos Borromeus, aqui ele puxa o Santômio, página 20 para 21. Você chegou a pegar essa parte? Eu achei essa parte muito curiosa também. Ele diz assim, ó, é de fato aí que jaz o que incita ao erro de pensar que esse nó seja uma norma para a relação de 3 funções que só existem uma para outra em seu exercício no ser, que ao fazer homem, que ao fazer nó, julga ser homem. Onde que você está? Página 20, bem na seção 3. Ah, tá. Então, é fato aí que jaz o que incita ao erro de pensar que esse nó seja uma norma para a relação de 3 funções que só existem uma para a outra em seu exercício no ser, que ao fazer nó, julga ser homem. A perversão não é definida porque o simbólico, o imaginário e o real estão rompidos, mas sim porque eles já são distintos, de modo que é preciso supor um quarto que nessa ocasião é sintoma com H. Por que ele puxa a perversão aqui, né? Voltando nesse 1, confirma aqui sua separação com relação ao 2, que constitui a 3 apenas por forçamento imaginário. Esse forçamento estaria relacionado com uma
concepção, né, do arbitrário, da norma. Que a arbitragem implica, né, acho que em alguma medida, a noção de ato, né, um ato. A arbitragem não seria, você pensou algo... Do árbitro, né? Você diz. A arbitragem, diferente do arbítrio. Uhum. O arbítrio estaria numa relação com a norma. A arbitragem envolve o ato, né, o exercício, de alguma medida. Coloca uma pergunta assim, como que isso ressoa para você? Eu acho que ele está fazendo aqui uma menção, principalmente por conta dessa conversa que está aqui meio subentendida, com a própria noção de signo, ele diz, né? Do significante e do significado, de que isso daqui é arbitrário, de que o significado não diz nada. Mas isso é contingente, né? Contingente. Não arbitrário. Eu falei o quê? Arbitrário seria uma convenção e que tem algo capcioso, considerar como uma convenção, ainda assim se sustenta uma ideia de que há os fatos, o mundo e, né, a convenção que nomearia. Isso. Mas sendo contingente, aí é uma outra relação. É uma outra relação por conta de que o Joyce revela da língua e de como que um falante usa essa língua. Isso, a língua integral dos equívocos que a história faz subsistir. Tem algo, né, que até foi recentemente um livro fantástico, trabalhado nos escritos do Saussure, que desconstrói a visão que se tem do Saussure, que são dos alunos das anotações, que a língua não é esse sistema propriamente. A língua estaria assentada numa variabilidade completamente contingente, com procedimentos de analogia, não de encadeamento, tal qual no segundo momento com a fala se faz, né, de ordenamento. É muito parecido com uma língua, é impressionante. São elementos sensíveis, comparações, variabilidade, etc. E que é isso que tem uma contingência, que faz com que, quando se usa a fala, se ordena algo da ordem do contingente, não do convencional. Interessante que eu acho que tem esse... Que tem essa conversa aqui, né? Eu escutei essa conversa. Porque a língua no horizonte, ela é pura convenção. Ela é pura convenção. A língua. A língua. É uma convenção. O como que isso daqui aparece no falante, ela não necessariamente responde. Por que nós estamos conseguindo conversar? Porque tem essa convenção da língua. Mas a razão de um falante, ao produzir uma passagem de um significante para outro, para poder dizer algo sobre um fato, um referente, isso não responde a isso. Isso responde a isso. De como que um falante usa isso. De como que um significante opera alguma coisa. Certo? Eu estou pensando numa outra estrutura, não sei como, que é algo que seria, digamos, um enxame. E talvez essa tripartição entre fala e língua seja um tanto problemática, no sentido de que tem ali um enxame e que no uso da fala se ordena e se encadeia. Isso ficaria com o enxame. Então é no gesto de falar que se encadeia e aí se pode, de alguma forma, fazer da língua um sistema. Por convenção. Um sistema. Um encadeamento e que, pelo uso, vai ser a arbitragem, não o arbítrio. Então, mas... Não convenção, né? Mas é inegável que não existe uma convenção. Transindividual nesse sentido. Acho que tem algo que passa, que é transindividual, mas convenção tem algo da norma. Isso, mas existe isso. O que o psicanalista não pode levar em conta é de que aquele analisante, no falar, no dirigir ao analista, está se pautando por uma língua convencional. Porque a convenção, para mim, toca no elemento da norma, do certo e errado, já um tratamento de sentido. Mas, não sei. Que é o que o analista não deve levar em conta. Mas aí a pergunta é, como que a gente teoriza
que alguém possa, e por que seria uma terapêutica, né, que fugiria da noção do do convencional, dessa noção que foi pré-definida antes. Mas tem isso, né? Desse encadeamento, dessa organização, dessa sintaxe que de alguma forma torna algumas coisas possíveis, outra tão simbólica. Convenção parece aí já um suplemento imaginário a esse sistema. Que é o que o analista não deve responder. Né? Ele deve recusar isso, porque se acontecer essa escuta da fala de um analisante por meio dessa ideia da língua, dessa convenção, desse árbitro ali definido, pré-definido, o fato interrompe o dito. Agora, o que me chama a atenção é porque que ele usa o termo perversão. É essa versão do pai. Então, versão em direção ao pai. Mas é curioso, né? Porque é a primeira vez que ele usa um termo, ele usa o louco, a loucura, ou melhor, o campo psiquiátrico da mania, mas agora ele faz a perversão, né? E ele diz que a perversão não tem nada a ver com o fato de que RSI estão rompidos, mas sim que eles já são distintos e que é preciso supor um quarto santônico. Então, o que ele estava dizendo até agora, bom, jeito Lacan de colocar isso, né? Na sequência ele coloca, digo que é preciso supor tetrádico o que faz o laço borromiano. Perversão quer dizer apenas versão em direção ao pai. Estabelecer o laço enigmático do imaginário, do simbólico e do real implica ou supõe a existência do sintoma sem H. E aí ele coloca, né, as duas formas do nó. Os anéis separados e depois ligados pelo quarto, que seria o sintoma, o sintoma com H. Vamos pensar um pouco mais juntos aqui, Felipe, me ajuda. Estabelecer o laço enigmático do imaginário, do simbólico e do real implica ou supõe a existência do sintoma sem H. A configuração seguinte, à esquerda, esquematiza o imaginário, o simbólico e o real como separados uns dos outros. Vocês têm a possibilidade de ligá-los com o quê? Com o sintoma, com H, o quarto. O que você acha dessa sequência? Por que ele puxa aqui, no parágrafo anterior, né, estabelecer um laço enigmático? Portanto, ele está falando de um laço enigmático que implica ou supõe o sintoma sem H, existente. Tem essa passagem na pré-versão, pensando esse 3 como forçamento imaginário, volta para tudo que está discutido desde o começo, né? Acho que nessa qual lugar e qual a limitação propriamente do nome do pai e da operação da metáfora paterna, da significação. Acho que ali o pai vai aparecendo como sendo nomeado a partir das operações, né, que se dão ali na metáfora. E aqui nessa passagem é bom, né? Então tem algo, né, essa lei, pensando no arbítrio e na arbitragem, né? O uso de uma lei, aquilo que faz a lei na arbitragem, que é diferente do arbítrio. Tem uma passagem nesse sentido que eu acho que seria dessa perversão desse pai nomeador, o pai que nomeia, que não é o nome do pai, é o pai do nome, que é diferente do nome do pai. Voltando para essa ali, acho que tem uma tentativa de articulação entre os dois. Acho que Não, estou pensando que tem essa... Parece que ele está falando de dois modelos, né? Acho que tem algo
que ele está começando a fazer aqui é que essa dimensão, você fala da perversão, eu acho que perversão como patologia, como patológico, mas agora como algo estrutural. Eu acho que ele vai fazer isso em relação a tudo, né? O sintoma está deixando de ser um fenômeno ou algo patológico que diz de uma patologia para algo estruturante ou estrutural. Acho que estou tentando fazer essa diferença, né, para conseguir pensar esse movimento. Mas essa versão em direção ao Pai, acho que está posto aí de alguma forma essa nominação, esse nomes do Pai. Então, sem propriamente algo da ordem do arbítrio, como que se faz uma arbitragem, propriamente como se liga, como se articula, como que se sustenta algo desse nó. Eu acho que o quarto elo ele começa a fazer essa experiência, né, que é como o terceiro, né, que ele vai fazer esse jogo do revezamento de quem consegue, quem pode ocupar o lugar do terceiro, né, pelo nó, pelas combinações aqui do nó. Porque antes do terceiro era da clínica estrutural, digamos assim. Então ele está colocando que tem algo desses três que tem uma relação de 4, porque o sintoma produz essa amarração. Se eu estou entendendo bem o que ele está colocando é isso. E aí ele traz que o que a gente conhece, o que se chama de perversão, não é, né, um desnudar, mas eles já são distintos, o que precisa de um quarto para amarrar. E aí ele fala da versão do Pai. E ele já tinha colocado isso lá no 22, que é esse o seu ponto que você está falando. Mas aí ele coloca na parte seguinte, do desenlace dos três, ou a amarração deles de uma forma não borromiana, que exige um sintoma com H. É isso que está nesses dois parágrafos, não é? Então, não é uma passagem tão simples isso. Não. Que é isso, ele faz essa brincadeira voltando da peça quebrada do simbólico, porque antes não parecia uma peça quebrada, era uma peça que articulava. Isso. Então tem algo quebrado. Então tem ali algo que é contingente, essa escolha que cada um vai fazer. Então não é que tem um simbólico que você acessa e organiza. Tem ali algo que é cada um escolhe essa parte. Então tem um ato, tem fazer um nó aí, Sim. de alguma forma. Aí, que ele já dizia isso no 22, inclusive, né? Que tem que ser feito. Então não está dado, né? Entrou, se inscreveu algo que estava lá. Tem uma arbitragem. Estou tentando pensar aqui nisso. E aí acho que é interessante quando ele faz essa brincadeira da peça quebrada, ou remonta, na verdade, essa etimologia grega, e introduz as versões rumo ao Pai, né? Versão em direção ao Pai. Então, que outra nominação? Ou que nominações? O que pode ocupar o lugar do 3, o terceiro? Então, se antes estava claro, convenção, ou era estrutural da linguagem, isso agora tem um fazer. Pensando em voz alta. Assim. Não, Felipe, total. E porque a coisa ainda complica por conta do que ele põe na página na sequência, né? Na página 22. Porque aí eu acho que ele, de novo, parece que ele está operando com uma diferença, ó. Ele diz assim, ó, então a partir de 4, estou na 21 ainda, vocês têm a seguinte relação. Sejam aqui, por exemplo, o imaginário, o real, o sintoma que noto como um sigma e o simbólico. Todos são cambiáveis de um modo que espero vai lhes parecer simples. Dito expressamente, 1 a 2 pode ser invertido em 2 a 1, enquanto 3 a 4 pode ser invertido em 4 a 3. E aí ele faz esse esquema aqui, né? Nessa parte que eu fiquei brincando ali com os nós.
Foi testando isso, né? Justamente essa resposta. Então, real, o sintoma sem H, o imaginário e o simbólico. Encontramos-nos na situação em que o laço de 1 com 2 e mesmo de 2 com 1 tem no seu meio, se assim posso dizê-lo, o 3 e o 4, isto é, o sigma e o S. Como o sintoma e o símbolo acabam presos entre o real e o imaginário? É uma pergunta muito boa, né? É isso que ele está explorando aqui. Como? E aí acho que deveríamos poder ter feito isso, né? É uma generalização do sintoma, de certa forma, né? O sintoma parece, se o que se está no meio é com o quarto elo, é um sintoma. É um sintoma. Mas aí o sintoma, a dominação pelo real, angústia, mas ele generaliza aí a noção de sintoma. Né? A única coisa que ele fala é que ele tem que ser existente. E ele usa, de novo, né? Como que o sintoma e o símbolo acabam presos entre o real e o imaginário. Porque no de baixo, a exploração, né, que ele vai fazendo, isso que é muito difícil, porque você viu para onde que ele leva a gente na sequência? Ele faz aqui, né, as brincadeiras de oposição e tal, faz uma última figura sobre a posição simétrica e diz: o complexo de Édipo é tal qual um sintoma. O complexo de Édipo é, como tal, um sintoma, sem H. É na medida em que o nome do pai é também pai do nome, que tudo se sustenta, o que não torna o sintoma menos necessário. De novo, né? Porque se nome do pai e Édipo amarrasse os quatro, os três, a gente não precisaria ter sintoma, sem H. Aí ele traz o Joyce, né? O outro do qual se trata manifesta-se em Joyce, uma vez que ele, no final das contas, é sobrecarregado de pai. Na medida em que esse pai, como se verifica em Ulisses, para subsistir deve ser sustentado, Joyce, através de sua arte. Essa arte que desde o recôndito dos tempos aparece-nos sempre como nascida do artesão. Não apenas faz sua família subsistir, como vai torná-la, se podemos dizer assim, ilustre. Esse ilustre, nesse mesmo viés, o que chama em alguma parte de my country, ou melhor, a alma incriada de minha raça, tal qual como encontramos no final de um retrato do artista. É essa a missão que Joyce se dá. Nesse sentido, anuncio o que será a minha interrogação sobre este ano, sobre a arte, em que o artifício pode visar expressamente o que se apresenta de início como sintoma. Em que a arte, o artesanato, pode desfazer, se assim posso dizer, o que se impõe do sintoma, a saber, a verdade. Não é uma pergunta simples, né? Porque ele puxa então o Joyce aqui, ele fala de grande outro, ele fala da arte, e ele se pergunta: em que o artifício pode visar expressamente o que se apresenta de início como sintoma?
em que a arte e o artesanato pode desfazer, se assim posso dizer, o que se impõe do sintoma, a saber a verdade. Felipe, que horas são? Chegamos agora. 4 horas? E é isso. Eu acho que a gente lê, mas a gente vai retornar a esse ponto muitas vezes, eu acho. Acho que é isso que vai ser desdobrado, né? Também. É isso que vai ser desdobrado. Bom, e aí eu vou trazendo as contribuições também agora que eu vou começar a mais os comentadores, vou trazendo também as outras contribuições. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com as 2 próximas aulas, 3 e 4. O que faz furo no real? Aula 2. Eu acho que a gente já contemplou ela aqui, mas no nosso próximo ponto, nós vamos ler juntos o final da página 24. A gente vai explorar isso e a gente depois vai do nó como suporte do sujeito, que eu já li aqui. Nós temos uma aula muito curta, muito curta, e acho que ela traz mais perguntas do que exatamente respostas. A outra, que é o Enigma da Raposa, a gente talvez tenha um pouco mais de problemas, mas eu acho que conversa com o final da primeira aula. Então, vamos procurar costurar isso. A gente já vai para 3 e para 4 e a gente retoma com essa problemática de sintoma, arte e isso que ele está afirmando sobre o Joyce. E acho que a falso furo, reta infinita, são pontos que estão mais, que aparecem mais na segunda aula, segunda lição, né? Que aí eu vou tentar dar uma aprofundada aí para trazer. É que, Felipe, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando você fala, quando você transmite aqui pra gente o que você ficou na aula, você consegue fazer umas amarrações, quase como se você fizesse tem aqui um núcleo aqui muito importante pra gente pensar juntos. Parece que você consegue fazer uma amarração mesmo, assim, sabe? Depois dá uma escutada. Outro dia eu estava escutando uma aula, você falou uma coisa, eu falei, cara, olha isso, né? Escuta, parece que tem algo aí de uma coleta importante. Enfim, então estamos seguindo nesse trabalho Orgulho. Tchau. Nos vemos aqui 2 semanas. Você está todo pintado. Tchau.